Path of Mandzukic. Comes back to Modric! Oh, yes! The defence into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it! What a lead! 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao quinto dia de Europeu, bem-vindos ao Euroscout, neste dia que marca não só o final da primeira jornada da fase de grupos, mas também a estreia de Portugal nesta competição. Antes de iniciarmos o episódio, irei mais uma vez agradecer à Adega de Palmela por apoiar este podcast e por nos patrocinar, e será assim daqui para a frente. Um dia histórico, onde o campeão da Europa em título volta à competição e onde também no outro jogo do dia tivemos os últimos dois campeões do mundo a defrontarem-se num belo jogo de futebol. Os resultados terminaram com Hungria 0, Portugal 3, num jogo com muito para discutirmos, e também França 1, Alemanha 0, com um golo solitário que foi um autogol de Mats Hummels, mas também num jogo onde a França voltou a mostrar que é uma grande equipa. Para começarmos já com as análises, e hoje num episódio com apenas 2 jogos para falar, poderemos ser um pouco mais detalhados, irei apresentar a minha companhia, como sempre, de excelência. Tenho comigo mais uma vez o Daniel Sousa, colaborador da ProScout, e como convidado tenho o André da Silva, treinador de futebol, um dos homens que esteve à frente do excelente projeto da Quarentena da Bola, que tanto nos fez companhia e tanto nos deu durante o último ano, a quem agradeço desde já a presença e a quem irei fazer já a primeira pergunta, passando já para a Hungria-Portugal. André, para uma equipa que é claramente favorita à partida para um jogo, existem duas coisas que serão chave para dominar esse jogo e para ser eficaz. Uma delas, ser imponente sem bola, a pressionar, a não deixar o adversário sequer ter esperança de chegar à nossa área. E a segunda é ser muito forte com bola, criar oportunidades, conseguir encontrar os espaços certos para atacar a equipa contrária. Portugal hoje, principalmente na primeira parte, uma dessas coisas penso que correu muito bem, o fator sem bola. Qual a tua visão do jogo com bola da seleção portuguesa hoje? Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao Daniel também. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Acompanho o trabalho da ProScout já há algum tempo e é de facto um grande orgulho estar aqui a falar um bocadinho de futebol com vocês e acima de tudo uma grande competição que todos saudamos, que é o regresso do Europeu. Quanto à tua pergunta, sim, eu acho que há dois tipos de seleção portuguesa com Fernando Santos. Uma que é muito competente, e eu não costumo ser muito meigo nas palavras, quem me conhece sabe que assim é. Há a seleção muito competente sem bola, também pela forma como é montada e pela maturidade dos seus jogadores. Já havia sido assim, por exemplo, com Fonte, quando jogava Fonte, mais conservadores com Cédric à direita, historicamente. Inclusive com algumas chamadas de Eliseu, com Adrian, com o rol de jogadores muito experientes, Nani também, e agora esse conservadorismo de Fernando Santos acaba por trazer sempre uma equipa muito compacta e muito segura e que pouco arrisca. E depois acaba por fazer a passagem para a tua pergunta, que é uma equipa que é conservadora sem bola, vai acabar por ser conservadora com bola, ou vice-versa, que é se nós com bola não nos expomos muito, e agora chega à parte do jogo com bola, é uma equipa que não arrisca muito, que não projeta muitos laterais ao mesmo tempo, que acabou por montar a equipa com os dois centrais e os dois médios traçam atrás, que eram o Danilo e o William, muitas vezes escondidos atrás não se projetavam para uma segunda linha e permitir à equipa progredir. E esse fator de estar assim com bola no campo, não colocando Danilo e William
e entre linhas do bloco adversário, muito compacto e muito bem montado com os dois avançados húngaros, acaba por preparar a equipa sempre para a perda ou para não haver perdas. Portanto, este compacto sem bola acaba por ser um reflexo daquilo que são as tomadas de decisão com bola da seleção portuguesa, que acabou por fazer um jogo, digo mais uma vez, muito competente, mas também porque não havia muito por onde falhar. Acho que um é reflexo do outro. Acho que há problemas com bola, foram ajustados tarde e que foram algo disfarçados pelo golo. Mas, portanto, respondendo à tua pergunta e também para não gastar muito tempo, acho que foi uma equipa previsível com bola, muito compacta e muito segura sem bola, como já é habitual, mas que uma não pode ser ignorada em relação à outra. Acho que são consequências uma da outra. Sem dúvida. E eu acho que principalmente os índices de pressão e a maneira como Portugal asfixiou a Hungria, que é uma Hungria considerada uma das equipas mais limitadas deste europeu, mas mesmo assim acho que isso até me surpreendeu pela positiva, porque Portugal não costuma ter essa iniciativa, pelo menos de forma tão alta de pressionar e de recuperar logo a seguir à perda, mas o fator com bola é aí que eu vou pegar para também dar a bola ao Daniel. Daniel, este duplo pivô ofereceu muita coisa a Portugal nesse tal momento sem bola, mas penso que um pouco a par do jogo de ontem da Espanha, notou-se logo ao início que mudar este duplo pivô poderia trazer benefícios à equipa portuguesa. Achas o que é que achas das mudanças de Fernando Santos ou da inexistência delas até bem tarde no jogo? Olá, Rodrigo. Olá, André. Olá a todos. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez. Indo diretamente à tua pergunta, o duplo pivô com Danilo e William não é algo que eu fosse particularmente fã. Eu tinha um pressentimento que ia ser essa a escolha, mas tinha ainda alguma esperança de que um deles caísse e tivéssemos um médio mais criativo que nos permitisse assumir mais as despesas do jogo. Mas a verdade é que foi uma surpresa agradável num momento, por um lado, num momento sem bola, porque estivemos bem com o duplo pivô, agressivos, a reagir bem à perda. Por outro, com bola foi problemático. E eu aqui quero também destacar a exibição da Hungria, porque a Hungria faz 83 minutos, que é a altura em que surge o primeiro golo, faz 83 minutos, muito competentes no aspecto defensivo, bloco junto, sem dar espaço para Portugal entrar por dentro, obrigar Portugal a jogar por fora, e Portugal passou a grande parte do tempo a circular em U, por assim dizer, só a jogar nas periferias, e foi uma Hungria que no momento em que sofre o golo, nos minutos anteriores a Hungria também já ia tentando sair um pouco para o contra-ataque, mas E que acho que até Fernando... chega ao gol, que Sim, foi até importante. chega ao golo. Mas acho que Fernando Santos, primeiro de tudo, mexe tarde, mexe muito tarde, e eu acho que qualquer pessoa que estivesse a ver o jogo, bastava ver os primeiros 20, 25 minutos e percebia logo que, ok, estamos bem sem bola com o duplo pivô, mas se vamos querer entrar naquele bloco, vamos precisar de alterar esta estratégia. E quando digo alterar a estratégia, eu não estava de todo à espera e acho que não faz grande sentido a primeira opção, que como disse é tardia, e ser Rafa, porque Rafa é um jogador que vive de espaço, acima de tudo. É um jogador que vive de profundidade. E se tu tens uma seleção que te está a tirar profundidade e está a jogar com a linha defensiva quase encostada ao guarda-redes, não faz muito sentido colocar Rafa, não é? Ele acaba, no entanto, por estar ligado, penso que a todos os golos, penso que esteve Sim, ligado aos três mesmo, sim, sim, sim. Sim. mas acaba por ser uma substituição um bocadinho contra a natura, não é? Tendo em conta as características de Rafa e aquilo que estava a ser o jogo. Fazia mais sentido depois do 1-0. Depois do 1-0 aí sim, porque a Hungria tem que abrir e aí Rafa está na sua praia. Sim. Eu se me permite. Acaba, desculpa. Claro, claro. Força, André. Se me permites, eu consigo compreender a entrada de Rafa, acho que tarde demais. Apesar da. E vou voltar um bocadinho atrás, porque foi falado aqui da pressão de Portugal. Eu acho que Portugal vai sofrer as dores da pressão alta, o Campeonato da Europa toda, porque há o fator Ronaldo. E Ronaldo, no momento sem bola,
e é a minha opinião, e não pode ser ignorada, pelo menos na minha leitura, é um jogador que é difícil tê-lo em bloco baixo, porque ele já não tem a capacidade que outrora tinha de depois disparar para usar os metros que estão nas costas. E em bloco alto também não, porque é um jogador que se guarda para 2 ou 3 cliques do jogo para acelerar. Não é um jogador muito incisivo na pressão, ele consegue orientá-la bem pela experiência que tem. E foi o primeiro homem da pressão muitas vezes este jogo. Depois, Bernardo Silva, jogando com Bernardo Silva, também não é um jogador. E não é uma questão de intensidade, não é uma questão física, não são esses dogmas todos que são colocados, mas não é de facto um jogador super competente defensivamente. E a nossa primeira linha de pressão estava média alta, Que até mas, eram os mas não. dois, muitas vezes. Até era Sim, sim. Ronaldo e Bernardo ao lado que E iam fazia. trocando com Jota também, Exato. mas não é uma primeira linha de pressão eficaz. Um, e depois também, se pensarmos, o jogo de Danilo e do William, como estava a dizer o Daniel, acaba por ser de facto muito eficaz na recuperação de bola, mas isso também pela inferioridade dos húngaros, porque se verificarmos que montam numa saída a 5, em que não expõem muitos laterais, que tem duas referências como avançado, a maior parte das vezes o capitão de equipa, desculpa, está-me a falhar o nome, não é o Salah, É o, é o Salah, é o é outro o, Sa- Salah, né? é o outro Salah, exatamente. O outro Salah surgia como primeira referência tanto pelo ar como pelo chão, mas é 1 para 2, porque o outro avançado está mais escondido. Então tem 5, mais um 6 com o guarda-redes, mais os dois da frente, 7, 8, e acaba por sobrar 2 homens para ganhar uma segunda bola. Ora, 2 homens para toda a linha defensiva de Portugal que encostava bem, para o extremo do lado oposto, seja Jota, seja Bernardo Silva, sobrando ainda para Bruno Fernandes, que é bom na segunda bola, e tendo 2 homens de tração atrás, como o Danilo e o William, acaba por facilitar o seu jogo. Foi aí usada a expressão de estar na sua praia para Rafa. E isto para mim, quem estava na praia efetivamente era Danilo e o William. Primeiro porque o adversário, apesar de estar organizado defensivamente, é frágil no momento com bola. É um adversário que não consegue tirar 2 adversários do caminho e quando tira já vai em esforço e a equipa húngara não acredita, portanto está completamente partida. E acho que vem muito daí esse resultado. Quanto a Rafa, hum, e é aqui é a única coisa em que estou em desacordo com o Daniel. Eu percebo e faz todo sentido a, a, a referência à profundidade, está certíssima. Por exemplo, contra esta França e esta Alemanha, já vamos ter tempo de chegar lá, creio. Acho que pode ser muito útil. Mas a verdade é que o que Portugal precisava, e depois irei falar de Renato mais à frente, para mim eram jogadores que conseguissem entrar o primeiro homem da frente. E a verdade é que Rafa, inconsequente ou não, por exemplo, Diogo Jota tomou, na minha opinião, mais más decisões do que boas, apesar da entrega, da pujança e da velocidade. Rafa também o fez. E é daí que surgem também todas as transições da Hungria, quase. São de más decisões de Rafa, seja no passe, seja no drible. Mas a verdade é que naquele momento, e a Hungria sem grande força, e nós, pela nossa superioridade natural, qualitativa e técnica, um, acabamos por precisar de um jogador algo inconsequente como Rafa, ou como João Félix, ou Foi um como. pouco o que faltou um pouco a Bernardo Silva, que teve muitas oportunidades Exatamente, para é uma um na questão primeira parte. de abrir a lata, não é? Exato. De tirar, porque se eles estão a fazer o encaixe certinho e a sobrar mais um, se Ruben Dias e Pepe não se projetam assim tanto com bola, é preciso haver um dos jogadores da frente e Ronaldo não estava a ser esse jogador porque precisamos dele na área. Jota foi algo inconsequente e Bernardo não teve essa capacidade. Podíamos ter escolhido outra opção para além de Jota, havia Pote, havia João Félix, havia o próprio Rafa, mas acabo por aceitar a decisão de Rafa porque o que eu preciso ali é um bocadinho de inconsequência, embora isto às vezes sou mal, então eu vou puxar por um jogador que é inconsequente, mas na verdade é mesmo isso. É alguém que toma uma decisão que pode não ser a mais segura, mas que a partir daquele momento desequilibra o adversário e vai acabar por nos fazer chegar ao gol, apesar de que já tínhamos criado com as únicas 2 subidas do Nelson Semedo, mas acho que foi isso que Rafa acabou por trazer ao jogo contra um bloco baixo. Sim, sim. Mas o próprio Renato aí Sim, também sim, já ia não chegar aí. poderia ter sido uma opção mais tomada mais cedo, sei lá, para tentar em progressão com bola, que é onde o Renato Sim, é sim, muito sim. forte, se bem que ele também tem evoluído muito ao nível do passe, já não é Certo. aquele Renato que é apenas um poço de forças e que Sim, sim. empurra para a frente. Não podia também aqui o Renato ter sido colocado mais cedo em jogo? Eu deixo a pergunta, não é? Pois, se eu puder responder,
Ah, Claro, claro. aqui a questão é, eu para mim Renato era o homem que teria que ter jogado hoje de início, por aquilo que vi nas seleções dos particulares, a minha opção estaria entre Renato ou Sérgio Oliveira, no trio do meio-campo. Porque mantém o conservadorismo de Fernando Santos, porque são jogadores fortes na reação à perda, que ocupam muito espaço no campo. Vemos isso com Sérgio Oliveira no Porto e vemos isso. É uma Sim, tem imagem de aquilo marca também do que Renato, mas que também tem a capacidade, Sérgio por outras capacidades, ou seja, o Sérgio mais pelo passe, pela chegada à área, pelo remate, pela visão de jogo, por conseguir tirar normalmente o primeiro adversário do caminho, e o Renato por esta mobilidade, porque isto desmontado, o que a seleção portuguesa precisou num jogo posicional, porque aquilo que nós tivemos hoje foi um jogo posicional. Aliás, o 3-0 é um gol fabuloso desde a base. Eu creio que já estive a ver, são 54 ou 55 segundos em posse, em passe, mas é um jogo 33 passos, posicional. creio. Pois, é um jogo posicional, mas o jogo posicional só faz sentido se eu passar da posição A para a posição B e mexer para a posição C. Se eu me mantiver na posição A, isto acaba por não ser um jogo posicional, é um jogo posicional estático, é um jogo estático. E a verdade é que Renato trouxe isso, e o apontamento de Daniel é muito bom, e estou 100% de acordo com ele, porque Renato dá essa mobilidade, e vemos como é que surge o lance do 1-0, é com o Renato a arrastar 2 ou 3 adversários, de fora para dentro, depois no lance do penalti, depois envolvido nas triangulações no corredor direito com o Rafa, Nelson Semedo e o Cristiano Ronaldo, para chegarmos ao 3-0, porque é um jogador que de facto dá mobilidade, e o que era preciso era arrastar os jogadores húngaros, que são mais presos, os jogadores mais estáticos, e acho que foi isso que o Renato trouxe, e acho que está aí a grande chave do desequilíbrio do jogo, para mim é o Renato. E eu creio que quando Fernando Santos diz que o William é 6, 8 e 10 para ele, eu acho que é um pouco essas características que Renato também tem e que até Sérgio Oliveira, de outra maneira, também pode dar isso à equipa, essa mobilidade, não tirando o tal equilíbrio que é sempre prioridade para Fernando Santos Claro. no centro do terreno. Para terminar, eu tenho só uma questão, e até posso começar com o Daniel. A mim, o que mais pode-se dizer, custou ver foi o papel da dupla Ronaldo-Bruno Fernandes. Acho que Ora, era neste, onde eu ia. Era neste aí que eu ia jogo também. neste jogo acho que ficou um pouco visível não só a incapacidade de quando o Ronaldo recua no terreno, Portugal conseguir não só criar, mas depois ter falta de gente nas zonas de finalização ou mesmo de assistência mais perto da área. Mas depois o papel do Bruno Fernandes durante muito tempo, se calhar quase até à entrada de André Silva, foi de fixar a linha defensiva, quando eu creio que o papel invertido poderia fazer um pouco mais sentido, ter Cristiano mais nesses movimentos curtos, a arrastar a linha defensiva e tentar criar espaços para depois sim Bruno Fernandes, Bernardo Silva poderem encontrar esse espaço à frente da defesa. O que é que achas, Daniel? Olha, eu vou começar exatamente por algo que o André referiu há pouco, que é Ronaldo não tem o disparo de outros tempos. E por não ter o disparo de outros tempos, acho que é necessário fazer uma gestão inteligente do seu jogo. Ahm, Isto é uma coisa que acontece várias vezes na seleção. Esta, eu não lhe queria chamar mania, mas para perceberem, este hábito Hábito, sim, exatamente. este hábito de Ronaldo sair da zona, da zona 9, que é onde ele hoje em dia anda mais na seleção, e de tentar vir buscar jogo, tentar fazer a ligação entre os setores. Ora bem, antes de mais, Ronaldo não é propriamente muito competente a fazer essa ligação, não é? Não é um jogador exímio ao nível do passe. eh, Hoje em dia, sobretudo, é acima de tudo um finalizador. E acho que não faz muito sentido termos, de facto, Ronaldo e Bruno Fernandes em papéis trocados, porque faz muito mais sentido termos Ronaldo mais perto da área e a fixar centrais, e a termos Bruno Fernandes de frente para o jogo. E acho que Portugal esteve melhor quando o Bruno Fernandes conseguiu receber de frente, orientado para a baliza contrária, e ver o jogo de frente e conseguir hum, colocar a equipa a jogar. Acho que foram os melhores momentos de Portugal. E Fernando Santos tem que decidir o que é que quer ao certo neste de Ronaldo, neste caso, porque se é para continuar a ter Ronaldo
a vir cá atrás a descer para vir buscar jogo e para fazer a ligação entre setores, Bruno Fernandes então não está ali a fazer grande coisa, porque vai ficar sem jogo, porque o Ronaldo vai pisar os mesmos espaços do que ele, vai ficar ali um bocadinho escondido e eu acho que o Bruno Fernandes na primeira parte, eu acho que ele não terá tocado 15 vezes na bola, por exemplo. Ele na primeira parte esteve muito escondido, na segunda parte já conseguiu aparecer mais um pouco, porque lhe foi dado esse espaço também para jogar de frente em alguns momentos. E acho que é importante ajustar essa dinâmica, esse posicionamento, porque senão de facto corremos o risco de ter o que aconteceu hoje e que já aconteceu noutros jogos. Temos ali dois jogadores que pisam os mesmos terrenos e que acabam por se anular um ao outro. E neste caso acabamos, dentre os dois, acabamos por ter a pegar no nosso jogo e a assumir as despesas o jogador que se calhar é menos capaz para o fazer, que é Ronaldo. André, para terminarmos com o jogo de Portugal, são estes os movimentos de arrastamento e essa coordenação de movimentos que podem fazer com que Portugal consiga disputar de forma melhor os jogos contra a Alemanha, que acredito que com a Alemanha teremos mais espaço para transições e não tanto ataque organizado, mas com a França, por exemplo, que eu devo dizer que estou 100% de acordo com aquilo que o Daniel está a dizer. Eu acho que todos, ou quase todos, concordamos que temos que ter Ronaldo. Se o temos que o usar. Foi o melhor marcador da Série A, o melhor marcador de todos os tempos da seleção portuguesa e de todos os europeus. Mas a verdade é que temos que saber a fazer o quê, não é? Podemos querer o Ronaldo, mas depois temos que saber o que é que fazer com ele. Neste momento, para mim, e eu sou muito duro com o Ronaldo, para mim, Ronaldo é ponta de lança, 9 fixo. Aliás, hoje, os melhores momentos de Ronaldo foram efetivamente uma desmarcação, um cruzamento, que acaba por falhar, e o golo. O golo que é quase ali. Até outra marcação ao passo de Pepe na primeira parte que faz o Sim, tal sim. movimento das costas, não é? Exatamente. Mas aí já vou tocar nesse tal ponto que o Daniel disse, que é já não tem o disparo que tinha noutros tempos. Quanto a Bruno Fernandes de facto esteve mais apagado do que seria suposto, mas o que efetivamente confirmarmos, olhando com calma para o jogo e isolando o Bruno Fernandes, é que o jogo de Portugal cresceu sempre que passou para o Bruno Fernandes. Ora, o problema não foi quando a bola lá chegou, o problema foi a quantidade de vezes que a bola não lá chegou. Exatamente. E a verdade aqui é que, de facto, nós não podemos prescindir de alguém que, primeiro, estatisticamente, e eu sei que a ProScout também gosta muito de números, tem os números que Bruno Fernandes tem, os números que Ronaldo tem, e depois não conseguimos conjugar os dois. E isto, para mim, prende-se com duas coisas. Primeiro, com aquilo que o Daniel disse, que é a necessidade de Ronaldo estar em jogo e de se mostrar ao jogo. Ora, Ronaldo não é assim tão forte no apoio frontal, Ronaldo não é assim tão forte a distribuir jogo, desculpa, e portanto não é um jogador que nos traga muito pelo corredor, porque como não tem disparo nem capacidade para jogar de costas neste momento, e o seu próprio 1 para 1 já não é uma das suas virtudes, e portanto jogar no corredor, as três características base, ele não as tem neste momento, mas de facto continua a ser um grande finalizador, como provou no 3-0, com a calma que teve dentro da área. E a verdade é que se queremos ter Ronaldo e quando temos Bruno Fernandes, para mim o que tem que acontecer é exatamente aquilo também que o Daniel disse, e por isso comecei a dizer que estava 100% de acordo, que é ter Bruno a jogar de frente. E ter Bruno a jogar de frente significava muitas vezes, se calhar hoje, ter abdicado, inclusive, eu sugeri Renato ou Sérgio, mas inclusive é abdicar do William ou do Danilo e colocar o Bruno como 8. Porque se Portugal não se expõe e se precisamos de alguém que pegue o jogo de frente, que consiga procurar metros, que consiga abrir o campo, consiga receber orientado, consiga provocar na meia distância, porque a meia distância, e eu ouço muitas críticas à meia distância, creio que é outro dos problemas do futebol moderno, é criticar a meia distância, e depois podem-me vir justificar com a estatística. Mas não é só a estatística de acerto de remates que dão golo à meia distância. É que se o Bruno Fernandes rematar 2 ou 3 vezes, o que vai acontecer é que vão ter que tirar de lá alguém, porque não vão deixar rematar 3 ou 4 vezes. É a consequência desse movimento, a repetição. Se calhar atrai um médio ou um da linha de 5 da Hungria, e aí Portugal acaba por ter muito mais espaço para atacar mais próximo da área adversária. Agora, se nós não ameaçamos nem na meia distância, nem na profundidade, nem na largura, aí acabamos por ter o problema de jogar em U, como o Daniel também tinha dito. Respondendo à tua pergunta, contra a França,
e contra a Alemanha. Acho que vão ser 2 jogos completamente diferentes, mas a verdade é que acho que vamos fazer jogos mais competentes do que fizemos contra esta Hungria. Sim, Em era o que eu também em queria perguntar, se este é Eu capaz de também ser o acho que jogo sim. que expõe mais Portugal, sim, e as pela suas pela limitações. nossa capacidade, que acho que foi a minha primeira intervenção aqui hoje, pela nossa incapacidade de nos expormos no momento com bola, por projeção dos laterais, pelas escolhas que temos a meio, por não termos, por exemplo, um jogador como Félix ao lado de Ronaldo, por não termos um avançado diferente de Ronaldo como o André, que entrou e tem mais capacidade de segurar a bola, mais capacidade de arrastar defesas. Não é só um finalizador. Eu senti muita falta hoje, pessoalmente, de João Félix, que acho que tem algumas lacunas, mas que acho que num jogo com um adversário como a Hungria, com uma linha de 5 em que os húngaros estão declaradamente a precisar que alguém fixe a última linha, e essa pessoa para fixar pode ser Ronaldo, porque ninguém quer deixar Ronaldo sozinho na área, com 2 alas bem abertos, como tínhamos, por exemplo, Jota e Bernardo, ou depois Rafa. Eu senti muita falta de um João Félix para receber a bola entre linhas e ter a capacidade de devolver, de se orientar para o jogo, de dar de primeiro em Bruno Fernandes e enquadrá-lo com o jogo, de sair em ruptura, de causar o Sim, tal capacidade desequilíbrio de que falei de tabular, Rafa, não, a capacidade de tabular, a própria capacidade de mobilidade que Renato trouxe, João Félix conseguiria juntar estas todas. Se a conversa é André, amanhã tens que fazer o 11 para jogar contra a França, se calhar vou dizer que não a João Félix, mas contra a Hungria, para mim, seria de olhos fechados. E portanto, a minha resposta é que eu acho que vamos ter menos, obviamente, pela qualidade individual, vamos ter mais sobressaltos, porque a França de facto foi assustadora. Mas em termos defensivos, acho que vamos fazer mais um excelente jogo e tendo os jogadores com capacidades para a transição, inclusive a Bruno Fernandes não é muito associado a um momento de transição, mas é um belíssimo jogador de transição, pelo fortíssimo, passe longo, pela capacidade de levar bola, pela meia distância, inteligente nos movimentos, nas exatamente, e cordas. porque sabe atrair o adversário, que é uma coisa essencial. Jota é fortíssimo na transição, Rafa é perigosíssimo com metros nas costas. Ronaldo, se tiver que fazer 3 ou 4 saídas, vai conseguir fazê-las com espaço, e ele com espaço à beira da baliza é perigosíssimo. E portanto, eu acho que podemos estar ah, com uma boa sensação para o que aí vem, obviamente sabendo que vamos defrontar as duas das melhores seleções do mundo, mas que muito provavelmente, se calhar passando no grupo e apanhando uma seleção como eu vi ontem anteontem a Eslováquia, vamos sofrer muito outra vez por esta incapacidade de correr riscos no momento com bola para estarmos sempre tão equilibrados, quando muitas vezes não há necessidade disso porque não há ameaça. Exatamente. E olha, é mesmo, vou fazer essa transição para o jogo de França com a Alemanha, para percebermos melhor o que estamos aqui a falar. A França ganha por 1-0, num jogo em que a Alemanha controla a posse, que a Alemanha passa mais tempo no meio campo ofensivo, mas que a França, sentindo-se confortável no seu 4-3-3, com um meio campo Kanté, Rabiot e Pogba, que esteve inspirado com isso em bola, a meu ver. Acho que esta França mostrou que, mais uma vez, em contra-ataque, em transição, quando apanha equipas abertas e expostas, vai ser uma ameaça tremenda e muito, muito difícil de parar com Mbappé, Griezmann e Benzema na frente, três craques de classe mundial. E, Daniel, acho que é mesmo por aí que vou começar. Estas individualidades, apesar de eu considerar que ainda há alguma desorganização nesta França e que coletivamente as coisas não estão todas afinadas, as individualidades desta França põem respeito a qualquer equipa. Põe, claro que sim. A França tem uma super equipa, mas eu considero que a França pode vir a sofrer do mesmo mal de Portugal. Isto é, hoje vimos uma França muito forte na transição, ah, sem problema em dar a bola à Alemanha e muito forte em transições. E eu acredito que Portugal, como o André disse bem, vai sentir-se mais confortável, vai enfrentar mais dificuldades defensivamente, sem dúvida, mas vai se sentir mais confortável porque jogar na transição para Portugal é benéfico e vai permitir a Portugal ter mais ocasiões do que aquelas que conseguiu criar hoje. E eu acho que a França pode sofrer um bocadinho do mesmo, que é o jogo posicional francês, e é uma das curiosidades que eu tenho para os próximos jogos, porque parte-se do princípio que a iniciativa contra Portugal e contra a Hungria vai pertencer à França, e eu estou curioso para ver até que ponto a França consegue
apresentar-se bem em jogo posicional, como se apresenta bem em transição. Eu acho que pode sofrer um bocadinho dos mesmos males de Portugal, mas para todos os efeitos é uma equipa cheia de craques. Falaste muito bem, o meio-campo esteve particularmente inspirado. Já destacaste Pogba, eu vou para Rabiot, porque no meio de um caos, e de alguma desorganização, sobretudo na primeira parte, Rabiot esteve muito bem. Considerei que foi, se calhar, o jogador mais lúcido sem bola da equipa francesa, pela sua capacidade de compensar, de fazer as compensações. Acho que esteve muito bem a esse nível. Depois, considero que Deschamps também padeceu do mesmo mal de Fernando Santos. Acho que mexeu demasiado tarde, e Rabiot depois também chegou a um ponto em que já ia perdendo algumas bolas fáceis, também pelo cansaço, provavelmente, e, e acho que podia ter mexido mais cedo pelo francês. Esta Alemanha é uma Alemanha que nota-se que está em clara reestruturação e que ainda tem muito que trabalhar, mas é uma Alemanha que não deixa de ser uma Alemanha, não é? Continua a ser Claro. uma seleção que impõe respeito. Fica na retina que se calhar são duas seleções que defensivamente, apesar das boas individualidades, não parecem estar tão afinadas assim. A Alemanha pior do que a França nesse aspecto, mas mesmo assim acho que a França também defensivamente poderá não ser tão forte quanto aparenta, mas para todos os efeitos é uma vitória justíssima da França. Soube explorar muito bem o espaço que teve e acho que o próximo jogo francês vai ser muito diferente deste, porque vai ter que assumir também a bola e contra blocos mais compactos. Vamos ver se não cai no mesmo erro de Portugal. André, a tua visão deste França-Alemanha de forma geral e também a antever um pouco o que pode ser o Portugal-Alemanha do próximo sábado. Sim, há aqui pontos muito interessantes que vocês os dois falaram. Eu só posso ter tido uma leitura diferente e não estou certo que esteja correto. Isso depois a nomenclatura vale o que vale, mas para mim a França pareceu mais apresentar-se num 4-4-2, com o Kanté mais na cobertura ao Pogba e ao Rabiot, e o Griezmann mais solto, um losango fechado, com o Griezmann mais solto a 10 e as duas referências de Benzema e Mbappé. Foi Eu- mais isto que me pareceu Eu acontecer. acredito que isso tem sido muitas vezes a forma como a França se mostrou. Neste jogo, por acaso, pareceu-me que Pareceu-me Griezmann, eles também desdobrar-se sem. são muito Pois, móveis sim, e é o que eu Benzema disse, é uma gosta questão de de nomenclatura jogar. muitas vezes, porque às vezes, por exemplo, sem bola abria à frente a 3, para equilibrar num 4-3-3 e depois com bola juntava Benzema e Mbappé e deixava Griezmann procurar o espaço que aparecia mais solto. Quanto ao jogo, aquilo que me pareceu foi que a França é uma justa vencedora deste jogo, ahm, mas de uma Alemanha que me pareceu mais fiável do que a França. Uma equipa com mais capacidade para gerir o jogo, para saber esticar na transição quando tem que esticar em Gnabry, quando tem que jogar em posse consegue dar a largura bem dada. Rudiger foi muito forte para mim Rudiger cresceu muito neste Chelsea, com Thomas Tuchel. Diga, desculpa. Faz um excelente ano, faz um excelente ano. Sim, e Rudiger cresceu muito neste final da época, e acaba por para mim ser um jogador importantíssimo para o resto da competição, para esta Alemanha. Eu chamo a atenção para este pormenor. Nos últimos 20 minutos ele quase que funcionou como. E ele que não joga com o pé esquerdo, ou joga, quer dizer, joga, mas não joga tão bem como com o pé direito. Muito subido, próximo da área, a causar ele próprio desequilíbrio tanto por fora como por dentro. Ainda tem Sané, que me pareceu poder ter sido levado ao jogo mais cedo. Muito na sequência da conversa que tive aqui sobre Rafa, acho que a Alemanha precisava de Sané mais cedo no jogo. E acho que a França é de facto temível em transição por dois fatores. E porque é que eu acho que a França não irá sofrer tanto contra adversários de bloco mais baixo e mais fechado e menos agressivos com bola como a Alemanha? Porque, ao contrário de Portugal, existe Benzema. E Benzema, de facto, a jogar contra bloco baixo é um jogador
que se tiver que resolver dentro de uma cabine telefónica acaba por resolver. Hoje tem 2 ou 3 momentos em que ou tabela de frente e depois quando os centrais da Alemanha tentam antecipar que ele vai tocar de frente, ele solta na profundidade. Quando tem que segurar, segura, e de facto trouxe muita qualidade a esta seleção francesa, que torna uma seleção francesa totalmente diferente daquela que seria se tivesse Griezmann na frente ou do que se tivesse Olivier Giroud. Benzema está de facto Depois não esquecer para mim, concordo que Rabiot fez um jogo interessante, Kanté ao seu estilo também, mas para mim Pogba, e ainda bem está de volta. Não só no momento com bola, de facto o lance que dá 1-0 é um grande passo do Pogba e fica na retina, e tem mais 2 transições para Mbappé muito boas, mas no momento sem bola também fortíssimo, a travar ali o corredor esquerdo da Alemanha. Ele caiu mais para o lado direito do tal losango que eu vi, eu André, do lado esquerdo mais Rabiot, e de facto se pensarmos em ocasiões da Alemanha criadas por aquele corredor, em que até ultrapassaram com relativa facilidade uma primeira pressão de Benzema e a proteção do espaço interior por Griezmann, mas Pogba controlou aquele corredor todo, tanto que Pavard não teve que suar muito, a não ser a defender cruzamentos que saíam do lado oposto ao seu, até teve aquele choque. Mas portanto é uma França temível na transição, e por Mbappé e pela qualidade individual, mas também que me parece que se apanhar um adversário como a Hungria vai acabar por resolver o jogo muito cedo, e que podemos, e arrisco aqui isto, as previsões são sempre perigosas, mas que irá facilmente resolver com jogadores como Griezmann de mobilidade, e Benzema a jogar contra blocos baixos, Pogba para a tal meia distância a jogar de frente, a lucidez de Rabiot, portanto. Exatamente, se tiver que vir Dembélé do banco para um, quase. Dembélé, Coman, Exatamente. Ben Yedder, para os chuveirinhos Giroud, ou seja, e até porque se repararmos, Kimpembe e Varane estavam a jogar bem mais subidos, e ao contrário da seleção portuguesa, que tinha Ruben Dias, Pepe, Danilo, William e a pouca projeção de Semedo e Guerreiro, a França tem N'Golo Kanté, e isto faz toda a diferença. Rouba um elemento para uma segunda bola, que consegue controlar aquele espaço. Varane desculpem, falhou-me agora o nome do. E Kimpembe, exatamente. São muito fortes para cobrir os últimos metros. São muito mais rápidos do que Ruben Dias e Pepe, que não são lentos, mas são muito mais rápidos. E, portanto, acaba por se sentir mais segura do que Portugal. A abordagem desta também é diferente da de Fernando Santos. Quanto à Alemanha, é uma equipa que, de facto, eu estou muito de acordo com o Daniel na leitura da Alemanha. Acho que é uma equipa muito talentosa. Acho que o golo acaba por avalar a Alemanha no timing a que chega e da forma que chega. Porque a Alemanha entra muito bem no jogo, a nível de posse, a controlar a França, a controlar as esticadas de Mbappé. Portanto acaba por, acho que se assistíssemos a mais 2 ou 3 jogos entre esta França e esta Alemanha, não tenho a certeza que iríamos ter um desfecho destes, porque a Alemanha de facto entrou muito bem no jogo, apesar de algumas experiências, de algumas novidades, acaba de ter sempre muita qualidade. Toni Kroos acrescenta muita qualidade, Gundogan também. Ainda conseguiu trazer, eu não me canso de referir, Leroy Sané. Gnabry está num nível fantástico e a jogar solto na frente, apesar de não ser um jogador muito alto e de segurar a bola de costas para a baliza, acabou por conseguir arranjar ele próprio os espaços para jogar o seu jogo. Centrais muito fortes na construção, já falei aqui de Rudiger. Neuer muito subido no terreno, como já é seu conhecido, a segurar ali quase como um livro. E portanto acho que é uma Alemanha muito interessante, e que não quero dar este prognóstico e arriscar um número ou uma fase, mas acho que a Alemanha será uma candidata a vencer este torneio, e acho que vai ser das equipas mais maduras, ao contrário do que poderia ser expectável desta competição. Era, aliás, a minha candidata para, e ainda mantenho o meu palpite, mas era para vencer um pouco na sombra de outros nomes nesta altura, mas Claro. caso consiga converter o seu domínio com bola e chegar a essas zonas de finalização de forma mais frequente do que foi hoje, acho que é muito perigosa e é muito equilibrada e com excelentes jogadores. Até porque, só para rematar, ainda tem Werner para a profundidade. Exatamente. E opções não faltam. E é de opções que vamos falar agora. Vamos para as 3 rubricas finais
do episódio, a tal do dedo de treinador, o lado tático. André, comece por ti. O que é que destacas no dia de hoje? Eu destaco não uma alteração a meio do jogo no jogo da França e da Alemanha, destaco a minha leitura da França no tal losango que eu vi, Sim, posso sim. estar completamente enganado. Muito interessante porque Rabiot e Pogba acrescentaram muito defensivamente. Não vai ser fácil controlar esta Alemanha no momento com posse, e são dois jogadores que acrescentaram defensivamente e que depois sabem construir. E acho que foi muito interessante também fazer aquela ligação Benzema-Mbappé, ou seja, um jogador de apoio com capacidade para tomar boas decisões e para servir os colegas, e Mbappé, que para mim, a par de Lukaku, são os jogadores mais destrutivos desta competição, na profundidade, na força e na decisão individual. Esta é o que eu, do dedo treinador do França-Alemanha. No Portugal-Hungria acabo por ressalvar, e já falei, não me vou repetir, para não se tornar maçador, da entrada de Renato e o porquê, para mim, da importância da entrada de Renato, que acabou por se comprovar, um, que foi decisiva no jogo. Muito reflexo daquilo que para mim foi uma má tomada de decisão na escolha do 11, demasiado conservador para a qualidade de plantel que Portugal tem e para o adversário que esta Hungria era, e demasiado tardia, mas a entrada de Renato, pela sua mobilidade, sem bola e com bola, e pela agressividade que dá quando tem a bola, acho que é a grande mexida deste jogo. Daniel, qual foi o teu destaque? É assim, eu vou destacar, apesar do resultado negativo, acho que merece o destaque Marco Rossi, selecionador húngaro, porque considero que a Hungria fez defensivamente um jogo muito competente. Não era uma seleção que se esperasse que assumisse o jogo. Acho que dentro daquilo que era o plano e, e daquilo que Marco Rossi tinha delineado para este jogo, acho que a Hungria cumpriu muito bem, foi-se soltando ou procurando soltar-se também no ataque com o decorrer da segunda parte. Ainda conseguiu algumas transições que poderiam ter sido perigosas, uma delas deu inclusive golo que depois foi anulado. Acho que o resultado foi demasiado pesado para aquilo que foi o jogo, e por isso o meu destaque vai para Marco Rossi por 83 minutos, em que a Hungria conseguiu frustrar Portugal, conseguiu fechar-se a sete chaves e forçar Portugal a jogar por fora, conseguiu fechar os espaços centrais, e acaba depois por surgir o golo que desbloqueia o jogo e que faz a Hungria entrar num modo de autodestruição a partir daí, mas até aí acho que foi uma exibição muito competente. Depois, Fernando Santos também vou destacar, não tanto pela positiva, vou só dizer que esperava que mexesse mais cedo, tinha que mexer mais cedo, e acho que Renato Sanches era a primeira escolha que tinha de ir a jogo. A minha escolha é parecida com a do André. Acho que o meio-campo francês e a capacidade para, nos dias de hoje, como se vê cada vez mais, haver meio-campos e linhas médias a defender com 4 elementos, 5 elementos, a França, com apenas 3, conseguir equilibrar um jogo contra uma equipa tão forte como a Alemanha, para depois ter os tais 3 jogadores na frente, independentemente do sistema, para desequilibrar em transições. Acho que é Kanté, Rabiot e Pogba foram enormes nessa ocupação dos espaços, com apenas 3 jogadores a fazerem o trabalho de 4 ou 5, e acho que esse é o meu destaque. Agora peço-vos o vosso jogador do dia. André, começo mais uma vez por ti. Eu vou referir a Paul Pogba. Acho que é uma grande exibição. E Pogba, com todo o respeito, não jogou contra a Hungria, não jogou contra a Finlândia, não jogou contra a Eslováquia, jogou contra uma Alemanha fortíssima, e numa França recheada de estrelas, onde houve tantas boas exibições, sobressair daquela forma a nível defensivo e ofensivo, estando ligado ao primeiro gol. Vou ter que referir Pogba, porque é muito bom ter um jogador com estas características e com esta qualidade toda de volta às melhores exibições, que nos fez referenciar Pogba para o topo do futebol europeu, e que parece que só aparece pela seleção, e portanto fico contente por termos Pogba de volta para este europeu, e é o meu destaque do dia. Daniel? Ah, para não repetir, Paul Pogba seria a escolha óbvia, mas para não repetir eu vou para Adrien Rabiot.
porque considero que fez uma exibição muito, muito completa, não comprometeu com bola, aliás, apareceu algumas vezes com perigo no último terço, inclusive um remate ao poste, mas no aspecto defensivo acho que foi muito, muito competente, foi o jogador mais lúcido, como eu já disse aqui, do meio campo francês, sem bola, sempre a compensar muito bem, bem posicionado, a reagir bem aos momentos da perda, por isso acho que para também não estar aqui a repetir o nome de Pogba, acho que vou ficar por Rabiot. Eu vou também evitar repetições e podia falar na equipa francesa também de Varane, por exemplo, ou de Mbappé, que estiveram muito bem, mas vou para Toni Kroos. Acho que é um jogador muitas vezes que passa despercebido, mas a sua qualidade é incrível. Hoje, mais uma vez, com bola a definir quase sempre bem, a controlar o ritmo desta Alemanha que apenas com dois médios centro na teoria, que com depois Kimmich a aproximar-se de Gundogan e Toni Kroos, soube controlar o jogo de muitas maneiras e durante muito tempo Toni Kroos esteve no centro das atenções com bola e a sua capacidade de decisão e de dominar o jogo através do passe é incrível e merece o meu destaque aqui. Depois, para terminarmos, vamos ao momento do dia. Qual é o teu momento simbólico, André? Para mim, um momento simbólico é o regresso da seleção às vitórias na jornada inaugural do Europeu, e aos golos de Ronaldo. E, acima de tudo, há um momento muito específico que é um momento do França-Alemanha, que é um corte de Mats Hummels a Mbappé numa transição, um Sim. corte fabuloso. E esse para mim é um momento do jogo, é um momento de futebol fantástico, ofensivo e defensivo, e fico de facto maravilhado com esses momentos. Pode ter passado ao lado de muita gente, para mim é um momento de futebol Corte fantástico. fantástico. E destacámos Tinha aqui no anotado, nosso tinha grupo aqui anotado também. destacámos no nosso grupo da ProScout, porque foi mesmo incrível. Daniel, qual foi o teu? Tens aí uma segunda opção? Tenho uma segunda opção. Eu tinha esse momento porque realmente é impressionante, primeiro porque Mbappé arranca uns 5 metros atrás de Hummels e de repente parece que já vai embora e Hummels consegue na hora H recuperar o lance e foi realmente fantástico. Eu ia primeiro deixar não vou escolher novamente um momento do dia fora do campo, mas deixar aqui a menção de mais uma boa notícia em relação ao estado de saúde de Christian Eriksen. Acordamos com uma publicação do próprio Eriksen nas redes sociais a dizer que está bem e que continua a tentar perceber o que aconteceu. Ainda deve demorar mais alguns dias até termos novidades em relação ao que se passou e qual será o futuro de Eriksen, mas vou para destacar um momento dentro do campo que é o gol de Portugal, o terceiro gol de Portugal. Se a exibição portuguesa no geral foi pobre, o terceiro gol acaba por ser uma lufada de ar fresco para, para quem teve que assistir a 90 minutos realmente não tão positivos, mas o último gol acaba por ser um bom exemplo de como uma equipa deve, uma equipa com a qualidade que Portugal tem, deve assumir o ataque posicional e acho que esse é, para não ir a Mbappé e Hummels, vou a esse golo, a esse terceiro golo português. Mais uma excelente escolha. E eu, para terminar, vou para o passe de Pogba. Dito assim, vocês poderiam me perguntar qual deles, é verdade, houve vários e ele tem uma qualidade imensa, mas vou para o passe que desequilibra o primeiro gol e o único gol do jogo. Acho que é incrível a visão, a qualidade, a quantidade de zonas do pé de Pogba que conseguem tocar na bola e fazê-la chegar ao destino que quer. É um craque, tem muito talento e costumo dizer que é só ele querer quase. Infelizmente a nível de clubes não tem tido muito sucesso nos últimos anos, mas é um craque de todo o tamanho e temos-lo visto pela seleção francesa. E assim terminamos. Um longo, mas muito produtivo, uma excelente conversa e também Portugal merece sempre uma atenção especial. Agradeço-te a ti, André, por estares aqui connosco. Daniel, agradeço também Muito mais uma obrigado vez. pelo convite. Claro, esperamos contar contigo
mais vezes, se for vai possível. sempre. Eu sei que a agenda não é fácil, mas foi mesmo uma conversa muito boa e foi um prazer aqui da ProScout e em meu nome também ter-te aqui connosco. Daniel, também mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite. Agradecer também ao André. Foi uma excelente pessoa para se conversar aqui um Muito bocadinho obrigado. sobre futebol. E obrigado, Rodrigo, mais uma vez pelo convite. Obrigado eu e assim nos despedimos. Estaremos cá mais uma vez amanhã com mais um Euroscout, o início da segunda jornada. Não se esqueçam de mudar as vossas equipas na Fantasy, caso estejam na Fantasy. E pronto, estamos prontos para a segunda jornada deste europeu. Vemo-nos amanhã. Um grande abraço.